o céu. O universo lhe pertence, foi assim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, seu sangue limpa o pecado. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Pecador, demos nós ao Santo Espírito 1000 louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom. Eu te louvo, Jesus meu Salvador. Dai-lhe glória ao remido, seu sangue limpa o pecado. Glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, Boa noite, sou Mário de Araújo. Estou falando aqui do estado do Rio de Janeiro, no bairro de Olaria. Mais uma noite com um momento de reflexão, aquele momento que nós tiramos para refletir sobre as nossas ações, refletir na palavra de Deus, né? Tentar essa conexão com Deus, tentar essa relação, essa intimidade com Deus de uma forma diferente, né? Que nós possamos entender mais a palavra, que nós possamos assim aceitar a Deus e passar dessa situação crítica que o mundo vive de uma forma mais branda, com mais ânimo, né? E com a esperança em Deus. Ontem estive aqui falando sobre os pecados da língua, né? Que são causados por aquilo que nós proferimos, né? Aquilo que nós pensamos, nossas ações, mas tudo emitido pela boca, que é a fofoca, né? A contenda, a gritaria, palavrões, palavras indesejadas. Então, tudo isso relaciona com a boca, né? É o que você fala, né? O teu pensamento, é aquilo que destrói. Com a mesma boca que você abençoa e você profetiza, você também amaldiçoa, né? Então isso nós temos que cuidar muito e pedir a Deus, né? Que Ele nos oriente como proceder da melhor forma possível. E hoje nós vamos, o tema de hoje é céu ou inferno, né? Nós tentamos entender um pouco como a Escritura vê isso e como ela explica para nós o que é o céu, o que é o inferno, quem é que vai para lá, como se faz para ir, né? E como se faz para não ir, né? O que nós temos que fazer, o que Deus espera de nós. Então nós vamos ler uma passagem em Lucas que retrata muito bem isso. É até a única passagem da Bíblia que fala realmente do inferno, da forma dele, né? Em outras passagens, mas essa que é a mais direta, com mais tempo, né?
Jesus dedica, né, uma parte só para explicar sobre isso. Então nós vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 16, versículo 19. Lucas 16, versículo 19, que diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Paz, irmão Gilson, boa noite. Paz, Daniel, seja bem-vindo. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Palavra do Senhor. Então aqui, amigos, nesta noite, nós vamos ver um pouco, tentar entender um pouco desta parábola, né, do rico e do Lázaro. Aqui já começa, né, pelo nome da parábola, a parábola do rico e de Lázaro. Nós podemos notar que para o homem rico, Deus não deu nome a ele, né? Mas para o pobre, Deus conhece o nome, chama de Lázaro, né? Então aqui você já vê uma grande diferença, que Deus sabe o nome de todos, né? Mas ele sabe mais dos dele, que no caso era o pobre, cheio de doença, que era Lázaro. O rico, Deus não fez questão de mencionar o nome, né? Isso fica bem claro, né? E nós podemos ver também por esse estudo, por essa palavra, que naquela época, né, naquela época que aconteceu essa parábola, na época dos fariseus, eles acreditavam que todo mundo era justo diante de Deus e que nada poderia acontecer nessa vida, né? E que eles teriam uma vida tranquila com Deus. Era a imagem dos fariseus, que eles achavam, né, se a pessoa nascesse rica, se a pessoa fosse rica, ela já estaria com o céu garantido. E contra os pobres, né, que eles estavam passando por aquele lugar porque era um castigo de Deus. Era a ideia daquela época, né, que eles vendiam, né? E Jesus vem e contraria tudo isso, né, através dessa parábola, né, mostrando que a salvação não vem pelo mérito, com base no mérito, né, mas por meio do relacionamento com Deus.
que acontece? O rico, provavelmente, ele não tinha tempo para Deus. Ele não tinha tempo nenhum, né? Porque ele vivia em festa, vivia cheio de dinheiro, fazendo coisas. Já o Lázaro, o pobre, ele provavelmente o relacionamento com Deus era mais acirrado. Por quê? Porque ele tinha sofrimento, ele tinha dor. Então isso quer dizer que ele orava muito. Ele pedia a Deus para sair daquela situação. Ele tinha uma relação com Deus muito maior que o rico, que não tinha tempo, né? Então aqui mostra que não é por mérito, né? Não é porque você tem dinheiro, você é bem de vida e que você ajuda os outros que você vai conquistar o céu, né? E sim, porque você tem um relacionamento com Deus. Deus não condena a riqueza, né? Porque o próprio homem se condena com a riqueza, né? Porque ele acaba não aceitando a Deus, não fazendo, ele faz tudo com um propósito que é para ele mesmo, né? Então, e Deus compara isso, né, a riqueza quase ao poder divino, porque ele diz assim, não se pode obedecer a dois senhores ao mesmo tempo, né, que é a riqueza e Deus, porque o homem sempre vai se vender pela riqueza, porque ele não quer ter problema, não quer passar dificuldade financeira. Então ele vai fazer de tudo para ganhar dinheiro, para ficar bem, para não passar por necessidades. Não passando por necessidade, ele não tem essa experiência com Deus. Por quê? Porque ele não vai ter tempo para isso, né? Ele vai se vender. E nessa parábola, isso mostra bem, Deus mostra muito bem isso, né? Que o pobre, ele dá um nome e o rico, ele não dá nome, né? Ele não deu um nome aqui. Né? Nós temos também como exemplo a tribulação de Jó, né? Jó era um homem reto e íntegro, diz a palavra, né? Era obediente a Deus, mas ele passou por tribulação, né? Então Deus permite que a tribulação aconteça na vida, né? Que era exatamente para quebrar esse paradigma, né? de acreditar que se a pessoa era bem remunerada, se ela era bem de vida, ela não passava por dificuldade, né? E Deus deixa acontecer com Jó para provar que não tem nada a ver com isso, mas que Deus está com ele pelo relacionamento que ele tem com Deus. Tanto que Deus prospera ele de novo e no dobro, né? Mas para provar que, independente da classe social, todos passarão por problemas, por prova, né? Mas o que fez sustentar Jó foi a relação que ele tinha com Deus, né? Então é essa relação que nós temos que estreitar mais direta. E também mostra também que naquela época os fariseus eles desprezavam os pobres, as viúvas, os órfãos, né? Por acreditarem que que o juízo de Deus tinha caído sobre aquelas vidas. Por isso que Deus ele tinha desgraçado a vida deles, né? Tinha desgraçado. Boa noite, André, seja bem-vindo. Então, e Jesus vem para provar o contrário, e essa parábola vem para contar o contrário, mostrar o contrário também, né? Que a pessoa nascer pobre não tem nada a ver com ela não ser abençoada por Deus. Não tem nada a ver. Isso é uma questão humana, uma questão da nossa vida, né? O fato é que nós temos que ter essa relação com Deus mais direta, mais vezes, tentar afinar esse relacionamento. E Jesus mostra nessa parábola, né? Na verdade é uma crítica, né? Que Jesus mostra, mostrando como funciona o rico e como é a vida do pobre, né? Sem ater aos mínimos detalhes, né? Ele simplesmente conta a história. Por quê? Porque naquela época que Jesus contou esta parábola, né, de Lázaro, do rico e Lázaro, quem estava ouvindo ele estava entendendo o que Jesus queria dizer, né? Entendendo. Talvez para nós hoje isso não faça tanta diferença. Nós entendemos, mas não faça diferença. Mas Jesus contou naquela época porque para quebrar aquilo que eles achavam que o pobre era o juízo de Deus, tinha caído sobre a vida deles e que eles não herdariam o céu de jeito nenhum, né? Muito pelo contrário.
né, que nós vamos ver aqui na história de Lázaro, o que acontece, né? Então aqui Jesus contraria essa visão dos fariseus e do povo, né? Porque naquela época os líderes religiosos tinham dificuldade, né, em acreditar que o pobre fosse para o céu, foi o que eu falei, né? Porque enxergavam que a pobreza, né, dada para aquele indivíduo era a punição divina contra os delitos e os pecados que aquela pessoa tinha feito, né? E não tinha nada a ver com isso, né? E ali Jesus traça o perfil do rico como alguém que tinha tudo o que desejava, vivia ostentando luxo e bem-estar. Então ele coloca a vida de uma pessoa rica, né, com tudo isso, festa, roupa fina. Jesus mostra na parábola, né, os detalhes daquela pessoa, como ela se vestia, fina, roupa de fino púrpura, né, em festa, estava sempre bem, mesa farta, né, sempre feliz, e o bem-estar dessa pessoa. Do outro lado, Jesus traz Lázaro, né, tão pobre que desejava comer ali as migalhas dos restos das comidas que caíam, né? É isso aí, Daniel. Os humilhados serão exaltados. Então Deus mostra isso, né? E nessa parábola isso, né? Tão pobre que comida que caía da mesa dos ricos. Além disso, além de tudo isso, dele ser pobre, não ter condições, o corpo dele era cheio de feridas, de chagas. Então Jesus mostra, né, a pior situação da pessoa, né? Pobre e com doença, né? E com doença. A saúde dele estava totalmente abalada, a saúde de Lázaro, né? Ao contrário do rico, né? E Lázaro, ali, naquele momento, ele era um exemplo, era um protótipo do pecado da antiga aliança, pobre e doente, né? Que era o que o povo entendia naquela época, né? Quando a pessoa tinha isso, ela errou em alguma coisa, né? Tanto que os apóstolos vêm e perguntam para Cristo, quando o cara tira o demônio, né? Isso foi algum pecado de alguma geração? E Jesus disse que não tinha nada a ver, né? No caso foi a cura do cego de nascença, né? Que Jesus vai lá e cura, e ao ver o cego, e os apóstolos veem Jesus curando, eles perguntam, né, quem havia de pecado, se era eles assim, né, se eram os familiares por ele ter nascido cego. E era o pensamento dominante na mente deles. Por isso que Jesus veio com a parábola do rico e de Lázaro, para mostrar essa diferença, que não tem nada a ver, né? A intenção de Cristo era exatamente quebrar este conceito que existia naquela época, de achar que a pessoa nascia de uma forma por causa de culpa e de pecado da outra geração. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? E lá em Lucas 12, 23, a coisa fica mais tensa, né? A palavra fica mais tensa. Morre os dois. Morre Lázaro e morre o rico, né? E o rico, o que acontece com o rico? Ele é sepultado, né? Provavelmente foi um enterro cheio de glamour, né? Com várias pessoas, com um banquete, enfim, celebração, velório, né? Cheio de coisas finas conforme a tradição do homem, né? Então, o rico teve, até na morte, né? Um velório digno, né? De tudo que ele tinha, para mostrar que ele era um homem rico, né? No caso de Lázaro, Jesus não menciona na parábola que ele foi sepultado, né? Porque ele fala assim, morre Lázaro e os anjos vêm buscá-lo, né? Então assim, nós temos já duas diferenças aí. Deus menciona o nome de Lázaro, do pobre, e o próprio Deus manda os anjos buscar o Lázaro. Já o rico, Deus não sabe o nome e os anjos não vêm buscar ele. Ele é sepultado pelos homens. Olha a diferença, olha o entendimento da forma que é escrito e da forma que nós interpretamos para entender como Deus cuida dos seus, né? Então ali o Lázaro morre, né? Jesus não menciona o sepultamento de Lázaro, né?
porque ele era um mendigo, então não teve esse direito de sepultamento, né? Que naquela época era algo extremamente humilhante, naquela época, né? Você não ter onde ser enterrado, não ter um velório, não ter um sepultamento digno. O rico, né, os dois morrem, né? E o rico se vê rodeado de sofrimento e é profundamente atormentado pela punição lá no Hades. Então ele não vai para o inferno, mas ele vai para um local à espera do julgamento, que é chamado de Hades. Mas lá ele já tem uma prévia do que ele está esperando ele, né? Que é um calor intenso. Ele já está morto, né? Já está morto e entende que ele está naquele local, que ele não vai sair dali, e é um lugar de tormento, porque ele sente sede, né? Sente o calor e sabe que não vai morrer mais, porque ele já está morto, né? Então é o fogo eterno, né? É o tormento eterno. Já Lázaro, né? Já no caso da morte de Lázaro, os anjos levaram junto para Abraão. Então, assim, enquanto os homens levaram o rico para o sepultamento, Lázaro, os anjos vêm buscar e levam ele lá para onde está Abraão, né? Que é do outro lado do Hades, num lugar mais tranquilo, à espera do julgamento também, né? Mas já num lugar separado. Então, quando você morre, né, dependendo de como foi teu relacionamento com Deus, Deus já separa, né? Você fica num lugar de tormento, aguardando o julgamento, enquanto o outro já fica num lugar, tipo, não vou dizer um paraíso, mas um lugar sem sofrimento, aguardando o julgamento, né? Porque todos serão julgados, né? E a pobreza de Lázaro não tornava um homem injusto diante de Deus. Então Deus não vê, se nós somos pobres, nós somos pessoas injustas, né? Não vê isso. Assim como os bens do rico não tornavam um homem justo, né? A pobreza não torna um homem injusto e a riqueza não torna um homem justo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nos dias do pensamento desta cultura que nós estamos lendo aqui, porque nós estamos lendo coisa que passou, né, se referia naquela época, né, o pensamento da cultura brasileira, ou a nível mundial, ela é oposta, né? Acreditamos que os ricos vão para o inferno e que não há um rico justo sequer, somente aquele que for capaz de dar tudo o que tem para ficar pobre e vai para o céu. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa pode ser rica e ela pode ter um relacionamento boa com Deus. A pessoa pode ser pobre e ela não tem uma relação com Deus. Então, a classe social não diz se ela vai para o céu ou não, mas sim a relação que ela tem com Deus. A relação. E também não diz que a pobreza é um castigo e a riqueza é bênção. Entendeu? É que o homem confunde muito isso. Acha que se a pessoa é boa de vida é que Deus está abençoando. Se a pessoa é pobre é que Deus está amaldiçoando. Não tem nada a ver. Né? Então, até aqui nós temos a noção, né, que nós somos preconceituosos, né? Nós desvirtuamos do ensino de Cristo, né? Porque nós queremos entender aquilo que nós vemos, né? Nessa parte da parábola já, Jesus deixa claro que na morte existe uma separação já, né? Entre os que têm relacionamento com Deus e os que não têm. Está lá em Lucas 16, do 24 ao 25, né? Então, Deus não separou o rico e o pobre, mas separou o que tem relação e o que não tem relação com Deus. Olha a diferença disso, né? Olha a diferença. Tanto que Jó, né, era rico e não foi para o inferno, né? Porque ele tinha uma relação com Deus, né? Então nós somos exemplo de Jó, né? Então nós temos que esse preconceito é nosso, não é de Deus, ele é nosso. A separação que mostra na parábola, né, embora ela não seja muito detalhada, né, muito explicada ou de forma específica, ela é feita com o relacionamento de cada um de nós com Deus, né? Aí mostra como nós nos entendemos com Deus, como nós se aproximamos de Deus. É isso aí, Daniel. Deus olha o coração, Deus esquadrinha o coração. Ontem mesmo eu falei ainda, né, que
no Salmo 141, que Davi faz, né? Senhor, eu sei que tu me sondas e sei que tu me conheces e não tem lugar por onde eu vá que eu consiga me esconder de ti, né? Então, por quê? Porque Deus é onipotente, onipresente. Então ele conhece o nosso coração, conhece o nosso nome, sabe o que nós fizemos. Então não tem como se esconder, não. Deus conhece exatamente o nosso coração. E quando o rico e o Lázaro morrem, eles vão para lugares diferentes. Um consegue enxergar o outro, né? Deus deixa claro, aí Jesus deixa claro, que é possível você ver os locais, né? E Abraão diz ao rico, né, falando à distância, que ele recebeu durante a vida dele tudo de bom, que o rico recebeu tudo de bom, coisas boas, enquanto Lázaro recebeu as coisas ruins. Né? E por um momento ali dessa parábola, dá a entender que a salvação é por mérito, mas não é. É pelo relacionamento. Ninguém ganha o céu por mérito, pelo relacionamento, pelas obras, né? Também, como não é detalhado também, a gente pode imaginar que a boa vida, né, que o rico recebeu é mantida longe de Deus, enquanto Lázaro, embora pobre, a ponto de desejar as migalhas, né, que ele comia da mesa lá, o relacionamento com Deus dele era sincero, né? Lázaro, apesar de ele ter recebido todo o sofrimento e a desgraça, a injustiça, a humilhação, né, durante a vida na terra, o que provavelmente fez ele chorar muito, que agora está sendo consolado, né? Agora ele recebe o descanso e o mesmo está guardado para nós. Está lá em Apocalipse 7, 16 ou 17. Então, tudo que ele passou, que Lázaro passa, no sofrimento, na humilhação, fez com que ele se aproximasse de Deus. Isso nós podemos ver, né, nos dias atuais, e sempre foi assim, né? Não é 100%, mas a maioria das pessoas conhece a Deus pela dor. Pela dor, né? Quando a pessoa tá de bem com a vida, está tudo dando certo, ela esquece de Deus. Quando ela começa a perder as coisas, começa a entrar desgraça, doença e morte na família, ela procura quem? Ela procura Deus. Se ajoelha, se prostra, procura pastor, procura presbítero, procura o que for para orar por ela, né? Agora, quando está bem, ela não ora, né? Foi o que eu comentei na semana, né? Que nós temos o hábito de murmurar a Deus: Senhor, por que tu está fazendo isso comigo? Senhor, por que eu estou passando por essas dificuldades? Né? Nós murmuramos o tempo inteiro. Agora, quando a gente recebe a bênção de Deus, quando nós somos abençoados por um bom emprego, por ter boas vendas todo mês, né? Por Deus ter nos colocado uma mulher em nossa vida, uma esposa fiel a nós, né? Ter colocado nós numa família boa, onde eu consigo viajar, dinheiro, comida, a gente não pergunta, a gente não murmura a Deus: Senhor, eu não mereço isso, Senhor, porque tá me dando essa riqueza, eu não mereço. Ninguém fala isso, né? Quando está na desgraça, vai lá e fala, começa a murmurar: por quê, por quê, por quê? Agora não pergunta para o Senhor: Senhor, por que o Senhor me abençoou? Eu não quero essa bênção, né? Ninguém fala isso, né? Então, isso é nosso, né? Isso é nosso. A gente só quer o bom, o melhor, né? Ninguém quer o pior para si, né? Ninguém deseja isso, né? Então Deus nos coloca na prova para ver a nossa relação. Foi o que ele permitiu com Jó. Jó vivia bem, era um homem reto, íntegro, né? Tinha um relacionamento muito bom com Deus, né? E Deus deixou acontecer com ele o que aconteceu, né? Então, quem somos nós, né? Também nós podemos entender também que depois que a gente morre, quando a gente seja bem-vindo, boa noite, né? Então a gente pode entender que quando a gente morre, quando a gente parte dessa vida, nós somos chamados, né? Comparando pela parábola, né? Quem vai para o Hades está em sofrimento. O rico, com a consciência preservada, ao contrário de muitos pensam acontecer após a morte, reconhece Abraão e Lázaro. Então, onde nós vamos, nós não perdemos a nossa consciência, né? Nós ficamos sabendo, né? Boa noite, Ari, seja bem-vindo, meu amigo.
né? Então, nós não perdemos essa consciência, né, de não saber onde é que a gente está e nem reconhecer as pessoas, né? Tanto que aqui o rico reconhece o pai Abraão, reconhece Lázaro e sabe que ele está no local que ele não vai sair mais, né? Ele tem a consciência, a ciência e a consciência de onde ele está, né? E também ali onde ele foi, ele sabe que ele não tem mais retorno, né? Ele tem essa sabedoria, né? Ao contrário que muitos acham que você morreu, está adormecido e não sabe de nada, né? E também ali bate o arrependimento também do rico, né? Onde ele clama por alívio para o seu sofrimento, mas é negado. Ele pede assim: Pai Abraão, mande Lázaro aqui molhar a ponta dos dedos com água na minha boca, nesse lugar de tormento. E o pai Abraão explica para ele: ainda que eu pudesse ir, ainda que eu quisesse ir, né, eu não posso ir. Nem você pode passar para cá e nem eu posso passar para aí. Não é dado essa permissão a nós, né? Então sabe que ele vai ficar ali. E o rico, né, em desespero, né, no desespero do rico, ele pede para o pai Abraão que vá até a terra e fale com os irmãos dele, que ele tem 5 irmãos lá, para que os irmãos acreditem em Deus e não caiam nesse lugar de tormento. Ele não quer usar a família dele ali, onde ele está sofrendo, né? E Abraão diz para o rico: não, né? Não, ainda que lá tem os profetas, tem Moisés, tem os pastores, tem as pessoas que falam da palavra do Senhor, e vocês não ouvem. O que faz passar pela tua cabeça que se eu for lá vão acreditar em mim? Olha que interessante, né? Então, às vezes a gente quer ouvir mais de Deus, mas já tem pessoas falando de Deus aqui na Terra. Só que as pessoas não acreditam. Por quê? Porque a pessoa ela é arremetida a julgar aquele que está falando, né? E Deus usa qualquer um para falar. Deus usa qualquer um. Por quê? Porque Deus já nos ensina que nós não devemos julgar ninguém, né? Mas o homem, ele, na automática, ele sai julgando. Não, eu conheço aquele cara lá, ele vive bebendo. O que ele quer falar de Deus? Né? Mas Deus usa quem ele quer, né? O fato da pessoa não estar em Deus não quer dizer que ela não possa falar de Deus. Se ela vai para o céu, vai para o inferno, quem vai decidir isso vai ser o juiz maior, que é Deus. Não nós. Porque todo mundo tem telhado de vidro. Quando o pessoal começa a tirar pedra em Madalena, Jesus vem para defendê-la, né? E diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O que aconteceu? Ninguém atirou pedra. Porque todo mundo olhou para si. Olhou para dentro e disse: todo mundo tinha pecado. Então como é que eu estou condenando aquela mulher? Por ela ser prostituta, né? Então Deus, ele olha a tudo e a todos. E todos têm chance de chegar. É uma escolha, né? Então o rico pede a Abraão, ao pai Abraão, que fosse, e Abraão disse: não vou, né? Então nós podemos entender que quando chega neste momento que fechou a porta para nós, que nós morremos e fomos para algum lugar, ou fomos para essa recepção do inferno, ou para essa recepção do céu, né? Onde nós seremos julgados, não tem retorno mais. Não tem mais retorno, né? Então, nós temos que estar em Deus, melhorar o nosso relacionamento com Deus, para poder entender tudo isso que Deus quer para nós, o que nós passamos, o que nós não passamos, as nossas dificuldades, né? Como nós devemos ser. Ontem eu trouxe aqui os pecados da língua, né? Que é a mesma língua que ela fala uma coisa boa, né? Eu vou usar até o Jário, meu amigo aqui, falando: ô Jário, você é um cara bom, você é bacana, que Deus te abençoe. Eu abençoo ele e profetizo na vida dele: Jário, tua vida vai ser repleta de bênção, Deus vai te proteger, você e sua família, né? Então, da minha boca, eu falei só coisas boas. Mas eu posso usar aqui uma pessoa X e Y e falar assim: eu quero que essa pessoa morra, eu quero que essa pessoa X ela seja desgraçada pela vida. Então, isso é um pecado da língua, né? Porque a boca que profetiza e fala o bem, ela também fala o mal e desgraça a vida de uma pessoa. Porque a palavra de Deus também fala que a palavra ela não volta vazia. É como uma flecha tirada, ela não retorna, né?
Ela saiu da boca, ela vai e acerta alguém. Né? Então nós temos que ter cuidado com a nossa língua, cuidado com o que a boca fala, porque a boca fala o que o coração está cheio. Daí eu te pergunto, o teu coração está cheio de quê? Né? Porque se ele estiver cheio de coisa ruim, você tem que esvaziar ele e deixar para encher com coisas boas. Deixar para encher com a palavra de Deus. Tá bem? Então nós temos que ter essa visão. Né? E para concluir a palavra de hoje, do rico e do Lázaro, né? Cristo aqui, né, Jesus procura ensinar para nós sobre essa separação, né, que há para o sofrimento e para o descanso após a morte. Então, o que a gente teve de coisas boas aqui, se a gente não tem uma boa relação com Deus, o que nos aguarda é o tormento. Né? Agora, se nós vivemos bem dentro da riqueza, mas temos uma relação com Deus, o que nos aguarda são coisas boas. Né? Se nós formos pobres, se tivermos uma relação com Deus, nós vamos para as coisas boas. Se nós formos pobres e não tivermos uma relação com Deus, nós vamos aguardar lá no Hades, lá no lugar do inferno, lá nas coisas ruins de tormento. Né? Então, Jesus deixa bem claro, né, que o relacionamento de cada um com nós, com Cristo, é pela graça e não por mérito. Não por mérito. Tá? Então nós temos que ter a ciência disso. Né? E também vimos que não importa o quanto, né, temos sofrido aqui na terra, não importa para Cristo. Porque Deus tem um consolo preparado para cada um de nós. Né? Então, concluindo aqui esse estudo de hoje, nós temos que ter o quê? Acreditar, né, que existe sim uma separação, porque se você acredita em Deus, você tem que acreditar no inferno. Né? Não tem como acreditar em Deus e não acreditar que existe um demônio. Né? Existe uma coisa ruim, algo mal, algo ruim, um lugar de tormento. Não tem como, né? Então, existe os dois. Também, esse Deus que nós servimos é um Deus justo, que ele nos dá o livre-arbítrio. Né? Ele é tão justo, né, que ele fala assim, que ele só vai voltar depois que todo mundo tiver o conhecimento da palavra. Por que isso? Para evitar que aquela pessoa fale assim, eu nunca ouvi falar da palavra de Deus. Então, como não é um Deus injusto, ele fala assim, eu só vou voltar depois que todo mundo tiver ouvido a palavra, depois que todo mundo estiver sabendo da palavra de Deus. Para não haver nenhum problema de assim, não ouvi. Né? E como Deus, ele planilha tudo, né? Ele vê tudo, ele sabe quando chegar esse momento. Né? O homem não vai saber, mas Deus vai saber. Né? Então, nós temos que aprender nesse texto de hoje isso, que Deus nos dê a sabedoria de nós já aceitarmos a Deus e ter essa relação com Ele através de uma oração, através de várias orações, através de pedir o discernimento a Deus, para que Ele esteja na nossa vida. Olha o que está acontecendo aí no mundo atualmente, aí, por causa desse vírus aí, que Deus tenha misericórdia do povo dele, de nós, tenha misericórdia das nossas famílias, né, que Ele nos conserve, que Ele nos proteja. Né? Então, esse relacionamento vai fazer e vai movimentar o coração de Deus através das orações. Né? Não vai ser você ser rico ou ser pobre que você vai ser salvo, e sim a tua relação com Deus. Né? Então, se você ainda não tem uma relação com Deus, procure a ter. Não é palavras bonitas. Né? Não, mas eu coloco lá no Facebook palavras bonitas, eu pego a Bíblia, eu boto uma palavra lá, colo e copio. Isso não é nada, isso não é relação com Deus. Isso é marketing, você colocar lá porque você achou bonito. Agora, o bonito é você viver aquilo que você escreve. Isso é o bonito. Né? As pessoas olharem para você e verificar que você é uma pessoa de bem, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que segue o caráter de Cristo. Né? Porque a palavra também diz, verás a diferença naquele que serve e naquele que não serve. Como é que você é visto entre os seus? Como é que você é visto entre seus colegas de trabalho?
Ah, não, eu gosto de sair com fulano porque fulano bebe muito, o cara é muito bacana. Né? Isso para Deus é horrível, né? É um mau testemunho, né? É você dar prova de coisa ruim, de ficar bêbado, de gastar com luxúria, entendeu? De gastar com mulheres da vida. Então isso tudo é mau testemunho. Isso não se aproxima de Deus, te afasta de Deus, né? Então nós temos que saber, nós já temos na nossa mente já o que é certo e o que é errado. Não precisa nem ler a Bíblia para poder saber disso, né? Não precisa nem saber. Então, se eu sei o que é certo e errado, agora só falta eu ter um relacionamento com Deus. O homem ele é pecador nato. Eu sou pecador, todo mundo é pecador, não tem ninguém que se escape, não. Né? O fato é que nós pecamos e temos que nos arrepender. E manter essa relação com Deus. Pedir que Deus nos dê a sabedoria de não fazer mais. Pedir perdão para Deus, dizer que se arrependeu do pecado que foi cometido, né? E que Deus, assim, Paz Alexandre, seja bem-vindo aí. Então que nós possamos pedir esse discernimento a Deus, que Deus nos oriente, nos coloque nos trilhos, né, dessa sabedoria divina, né? Então, para concluir, eu agradeço a todos que estão presentes. Depois eu coloco esse vídeo aqui que está sendo gravado lá no canal do YouTube, né? E peço para que vocês que estão ouvindo aí, estão ouvindo agora e estão vendo depois, que se inscrevam lá no canal para que eu possa atingir um número e consiga transmitir através do canal, que fica melhor, né? E eu vou fazer também, eu sempre termino com uma oração, né? E agradecer. Pai querido, Pai santo, Pai celestial, a Ti, Pai, dou graças, peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Agradeço, Pai, por toda essa orientação, por toda essa sabedoria, discernimento que o Senhor tem me dado da Tua palavra, e que isso seja estendido, Pai, a todos aqueles que estão me ouvindo neste momento, que tenham um entendimento melhor da Tua palavra, que saiba que isso vem do Teu trono, isso não é meu, mas é uma extensão, que o Senhor continue me usando, Pai, para que leve a Tua palavra àqueles que necessitam, Senhor. Que o Senhor venha nos proteger, que esse mal que assola a humanidade neste momento, que esse está dizimando praticamente a população, que nós não estamos perdendo o controle disso, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, se algum familiar aqui representado hoje aqui, que esteja com esse vírus, que o Senhor venha restaurar esse organismo, que o Senhor venha restaurar essa vida, Pai, para que essa pessoa venha dar testemunho da Tua palavra, dizendo que foi curada pelo Teu poder, pela fé, pela Tua palavra, Pai. Eu entrego então, Pai, a vida de cada um nas Tuas mãos, para que o Senhor venha fazer a diferença na vida deles, Pai, e que isso seja estendido a cada um que esteja ouvindo, Senhor. Te agradeço, Pai, por tudo que tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por ter dado esta palavra hoje, ter alimentando isso em nós, movendo assim o Teu coração sobre as nossas vidas, Pai. Continue nos abençoando, continue nos protegendo, tenha misericórdia de todos nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amigos, irmãos, fiquem na paz, tenham uma boa noite, tenham uma noite abençoada, e não esqueçam que amanhã é um novo dia, é uma nova oportunidade que Deus nos dá de recomeçarmos a nossa vida em Cristo, né? Então que nós temos essa sabedoria e essa oportunidade, porque um dia essa porta irá fechar e aí vai ser tarde demais. Então que nós tenhamos isso em mente e que Deus consiga transformar o nosso coração para esse entendimento. Amém? Tenha uma boa noite, agradeço a presença de todos aqui, a todos os amigos aqui que estão entrando. Amém? Durmam bem, fiquem em paz de Deus. Muito obrigado.